E aí, moçada, bacana? Vamos lá? Hoje vamos tentar responder algumas questões falando de período pré-colonial, certo? Que se estende de 1500 a 1530. Vamos tentar responder algumas questões. Primeiro, por que pré-colonial, tá? Segundo, por que Portugal não vai ter tanto interesse assim pela terra? E por último, quais são as outras características daquelas 3 primeiras décadas da história do Brasil português? Tranquilo? Então vamos lá, moçada. Primeira questão, falando do pré-colonial, normalmente se associa a ação colonizadora a algumas iniciativas, tá? Principalmente povoar, produzir e transformar. Ou seja, transformar as estruturas socioeconômicas, culturais daqueles povos nativos que estão recebendo a visita, certo? Dos europeus naquele momento, correto? E nesse caso, nessas 3 primeiras décadas, não se verifica nenhum desses 3 fatores citados. O português ele ainda não está povoando de forma sistemática a terra, ainda não produz nada, ele no máximo vai realizar extrativismo e ainda não começou a transformar as estruturas citadas, sociais, econômicas, culturais. Então, nessas 3 primeiras décadas, o Estado português ainda não havia iniciado o processo de implementação do sistema colonial no Brasil. Qual era a principal característica deste momento histórico do Brasil, dessas 3 primeiras décadas, né? Normalmente se diz que esse período tinha como principal característica o abandono da terra, tá? Coloquei abandono entre aspas, porque na verdade não é um completo abandono. Vamos colocar que o português não tinha muito interesse pela terra naquele momento, certo? Fiz questão de colocar a palavra descoberta, mas também fiz questão de colocar entre aspas, exatamente para mexer nesse vespeiro, né? Descoberta uma vírgula, já tinha gente morando aqui, né? Isso é uma convenção de um certo momento da história, né? Mas não foi descoberta, certo? Foi conquistada, né? Foi dominada, mas não descoberta. Tranquilo? Mas, olha aqui, ó. A terra Brasília, vamos colocar assim, não desperta num primeiro momento aquela tensão do Estado português. Vamos brincar que o Brasil, naquele momento, né, nessas 3 primeiras décadas, vai ficar sentado no banco de reservas, esperando a hora de entrar no campo e mostrar seu jogo. Ronaldo, então por que o Estado português não tinha tanto interesse assim pela terra que lhe cabia, pelo Tratado de Tordesilhas? Aqui, ó. Motivos do abandono. Então, quais seriam esses motivos? Primeiro, a estrutura socioeconômica dos nativos não permite o lucro esperado pelos portugueses de forma imediata. Por quê, Ronaldo? O que tem com essa estrutura socioeconômica? Era basicamente uma estrutura de bando ou tribal. Podemos dizer que esse nativo do litoral brasileiro, ele está numa transição, digamos, do paleolítico para o neolítico, ou seja, da idade da pedra lascada para a idade da pedra polida. Portanto, é igualitarismo, não existe propriedade privada da terra, não existe relação monetária, não existe conceito de lucro, certo? Não existe grandes cidades, não existe uma agricultura de larga escala. Então, como que o português pode lucrar em cima desse nativo, dentro da expectativa de lucro que ele traz dentro dessa caravela, certo? O português vai olhar para o nativo brasileiro e vai falar, nos demos mal, certo? Esse povo não tem condições de atender a nossa expectativa. E é por isso que o português vai olhar para a terra, vai olhar para aquele povo nativo e vai falar assim, não era isso que eu queria, né? Tem um outro fator. Se naquele momento essa estrutura socioeconômica do nativo não permite esse lucro imediato, esse lucro desejado, isso ocorria na rota oriental, na rota das especiarias. Lembrando que naquele périplo africano, o português começou a estabelecer feitorias. O português começou a incrementar o tráfico negreiro.
E chegando nas Índias, o português vai desenvolver, né, o comércio das especiarias. Lembrando que esses artigos tinham um valor bem considerável dentro do mercado europeu. Então, essa é a questão. Naquele momento, vamos brincar dessa forma, o titular, né, o centroavante titular do time português era o Oriente, era a rota das especiarias, certo? A estrutura socioeconômica do Brasil não permitia que entrasse jogando em campo. Essa é a questão. Então, o português vai olhar para o Oriente e vai falar: você é a nossa vaquinha, certo? O Brasil, por enquanto, fica de lado esperando. Ronaldo, então você está dizendo que o Estado português abandonou completamente o Brasil? Claro que não, até que o abandono está entre aspas, certo? O Estado português, ele vai voltar suas atenções para a rota oriental, para a rota das especiarias, certo? O Brasil vai ficar como um plano B. O que vai ocorrer no Brasil, então, nesse período? Nesse período, olha aqui, ó. Se não tem aquele lucro imediato na dimensão que eles desejavam, algum lucro tem que dar, né? Então, nós vamos começar a ver o português estabelecer no Brasil a mesma coisa que ele fez no litoral africano, né? O estabelecimento de feitorias, certo? Ronaldo, o que são feitorias? Feitorias são entrepostos comerciais litorâneos, onde o português deixava um certo número de pessoas, né, para aprender a língua local, para mapear de alguma maneira as riquezas locais. Então, dentro desses entrepostos, rolava o famoso escambo. O português, ele era inteligente nesse ponto, ele não precisava necessariamente adentrar a terra para ter acesso a essas riquezas, certo? Quem ia buscar essas riquezas era o próprio nativo, né? E no litoral ele iria estabelecer com os portugueses uma relação de troca. Essa era a base de funcionamento da feitoria. Estabelecia uma relação comercial baseada na troca, permitindo ao português acessar as riquezas da terra. Tá? O que mais, Ronaldo? Naquele momento, né, o português vai enxergar como melhor oportunidade econômica o extrativismo do pau-brasil, né? Madeira tintória servia para tingir de cor vermelha, né, objetos, né, e também servia para a fabricação de móveis. Mas o pau-brasil tinha uma relativa importância no mercado europeu. Então, vamos explorar essa riqueza nativa. Né? Quem é que sabe onde estão essas reservas? Como é que eu faço para acessar? Aqui, ó, mão de obra nativa, através do escambo. Saliento uma coisa, não diga que o nativo é escravizado nesse momento. Está rolando uma relação de troca, de escambo. Portanto, os dois lados ganham alguma coisa. Né? É comum também falar, pô, o português se deu bem em cima do nativo, né? Vai explorar o nativo. Depende do ponto de vista. Na minha opinião, é um achando o outro idiota, um tentando se dar bem em cima do outro. Por quê? Se o português está levando para a Europa, para o Brasil, o índio, naquele momento, na concepção dele, ele está se dando bem, né? Lembrando, acabei de falar, essas tribos do litoral, esses bandos do litoral, certo? Eles vivem basicamente na idade da pedra. E nesse escambo, eles vão começar a ganhar artigos de metal. Então imagina para quem tinha um machado de pedra, ganhar um machado de metal, ou uma faca, ou um anzol. Portanto, não é uma coisa qualquer. Um índio não está sendo feito de idiota. Nesse momento ele ainda não perdeu a liberdade, ele ainda não perdeu a sua terra, ele não está tendo ainda a sua cultura destruída. Portanto, naquele momento ele está se dando bem. O português está querendo pau-brasil, aquilo para o índio é lenha. Então o índio vai falar, esse otário está querendo lenha, manda lenha para ele. Ele está trazendo um monte de coisa boa para a gente. Ah, mas tinha espelho. Espelho pode parecer bobo para a gente hoje, mas para o índio que tem uma cultura de valorizar a imagem, né? Se olhar no espelho, não é uma coisa qualquer. Numa terra que tem sol o tempo inteiro, o espelho reflete a luz do sol. Isso passa informação, certo? A distância. Isso pode ter, inclusive, um uso militar, né? Então, não é coisa qualquer. Ah, mas o guiso de metal, o chocalho de metal. Pois é, eles estavam na idade da pedra, certo? Então,
Se ele está recebendo, é porque para ele tem valor. Essa é a questão. Não diga que o índio está sendo escravizado nesse momento. Correto? Tá? O que mais, Ronaldo? Olha aqui, ó. Realização de entradas. O que vem a ser isso? Lembra do bandeirismo? Penetração, interiorização, né? É similar. A entrada é a primeira ação de interiorização, de busca de informações e riquezas no interior da terra, né? Por volta de 1503, na expedição chefiada por Gonçalo Coelho, o Américo Vespúcio, provavelmente na região de Cabo Frio, estabelece a primeira feitoria e faz uma expedição de reconhecimento, de busca de informações e riquezas, como eu acabei de falar, né? Eles narram isso, sobem pelo rio que os índios chamam de Mataruna, onde hoje é Araruama, sobem 60 léguas da terra até um lugar que eles chamam de Rio Bonito. Olha que barato, né? E eles narram isso, a pobreza daquela gente da terra, entrando, né, realizando essa entrada, essa pesquisa, essa busca. Eles notam que a terra não oferece naquele momento, da forma que eles desejavam, as riquezas, né, esperadas. Essa é a questão. Portanto, entrada é uma expedição, só que ela, diferentemente da bandeira, ela é organizada pelo Estado português, certo? E ela respeita o limite do Tratado de Tordesilhas, tá? E semelhante em relação ao bandeirismo, busca riquezas no interior. Tranquilo? Entradas. Certo, moçada? O que mais, Ronaldo? Aqui, ó. Invasões estrangeiras. Aquele litoral gigantesco, desprotegido. Olha lá. Se o dono da terra não dá tanto valor, alguém vai querer, né? Lembrando que nem todo mundo vai respeitar o tal do Tratado de Tordesilhas. Que papo furado é esse de dividir o mundo entre portugueses e espanhóis? Claro que os holandeses não respeitaram isso, né? Os franceses também não, os ingleses também não. Portanto, invasões estrangeiras. Ainda não com aquela mentalidade de colonizar a terra, como fizeram os franceses em 2 ocasiões ou os holandeses em 2 ocasiões. Nesse momento, as invasões estrangeiras têm o objetivo basicamente de traficar, contrabandear artigos que a terra pode oferecer. Quais são os fatores que favorecem essas invasões estrangeiras? A extensão considerável do litoral brasileiro, certo? E a pouca atenção que os portugueses davam à terra naquele momento. Então, como eu falei, se o dono não presta atenção, não povoa, não efetiva a posse da terra, alguém vai se interessar por ela. Certo, moçada? Fácil de entender, né? Um exemplo desse pouco interesse é aqui, ó, realização de expedições guarda-costa, ou seja, o Estado português mandava navios, certo, para vigiar o litoral brasileiro. De forma documental, temos o Cristóvão Jacques liderando expedições em 1516 e 1526. Então, olha só, num período de 30 anos, basicamente, 2 expedições de vigia desse litoral foram realizadas, certo? Em 16 e 26 do século XVI. É muito pouco. E isso evidencia que naquele momento Portugal olhava para o Oriente e falava: você é a menina dos meus olhos. Brasil, dá um tempo aí que sua hora ainda não chegou. Certo? Ronaldo, quando essa hora vai chegar? Em 1530, obviamente, né? Mas isso fica para uma próxima aula, quando falaremos da montagem do sistema colonial no Brasil. Bacana, rapaziada? Espero contar com a atenção de vocês, tá? E mais ainda, espero que vocês continuem se cuidando. Valeu, galera. Um abraço, um grande abraço.